Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Estamos estudando o livro de Daniel, que com certeza vai trazer um resultado muito positivo para o nosso conhecimento. E o livro de Daniel, que é tipo o livro de Apocalipse do Velho Testamento. Quando a gente chega em Jesus Cristo, ele falando sobre o final dos tempos, o Senhor dá uma dica para a gente entender o livro de Daniel. E para entender o Apocalipse, também a gente tem que entender o livro de Daniel. Por isso vai ser de grande valia esse esforço. No primeiro vídeo, eu explorei mais a parte histórica, que é quando Jerusalém ela é sitiada pela Babilônia, pelo exército da Babilônia, por Nabucodonosor, é sitiada e invadida, e desta vez quando eles pegam os jovens e levam para a Babilônia. No meio desses jovens estava Daniel. Daniel tinha cerca de 17 anos. No capítulo 2 já começa com fatos proféticos. Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho muito misterioso, e é o que Daniel falou para Nabucodonosor. O Senhor está lhe mostrando o que vai acontecer. Então Deus faz Nabucodonosor sonhar e dá a revelação do sonho para Daniel. Muito bem, então vamos à leitura. Antes, dê um joinha quem não deu, inscreva-se quem não é inscrito, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para aqueles que gostam de estudar. Aqui no capítulo 2 a gente vai ver mais uma reação de Deus, porque Deus ele é Deus de reação, né? Não é de ação, é de reação, no que diz respeito ao ser humano. Daniel agiu no capítulo 1, determinando de que não iria se contaminar com as iguarias da Babilônia, e por causa dessa atitude de fé, Deus reagiu, dando para ele condições e capacidade. Aqui no capítulo 2 a gente vê também a reação de Deus através de uma atitude de fé de Daniel, quando ele encara o rei e pede um tempo para orar e jejuar para ter a resposta de Deus. Então é notório que realmente a obra de Deus é feita pela fé. Então vamos lá, capítulo 2, Daniel capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e darei a interpretação. O rei o respondeu e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. E eles pediram outra vez para o rei dizer qual foi o sonho. Mas o rei não quis dizer. Há estudiosos, intérpretes, que acham que é porque o rei esqueceu o sonho. E outros dizem e mostram de que é porque o rei queria ter a garantia de que não iria ser enganado.
Então a gente sabe que o rei se irou muito, se enfureceu e ordenou que matasse todo mundo. Saiu o decreto que era para eliminar todos eles. E é aí aonde Daniel entra em cena. Aqui no versículo 16, você já vê aí, ó. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Mesael e Azarias e seus companheiros, para que pedissem a misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então aqui no versículo 27, está assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser nos últimos dias. Esse nos últimos dias é nos últimos tempos ali para o rei Nabucodonosor, como também nos últimos dias, né, no final de tudo, no final do século. Vamos lá, nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, o que há de acontecer. No versículo 30, e a mim foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, eis uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas vou resumir aqui para você. Quando ele diz, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. É esse império que vive hoje, o império de Nabucodonosor, o império babilônico, cabeça de ouro. Vai vir depois desse império, vai vir Medo-Persas, que é a parte de prata. Depois vai vir a Grécia, que é essa parte de bronze. Depois vai vir Roma, que é ferro misturado com o barro, que é o final dos tempos. A mistura de barro e de ferro. Depois você leia o capítulo 2 na Bíblia Sagrada com muita tranquilidade para você ver como aqui a gente vê que Deus formou um gráfico de cima para baixo. Era o tempo da Babilônia, depois do tempo da Babilônia ia ser o período do Império de Medo-Persas, e depois viria a Grécia, depois da Grécia Roma, e Roma esses últimos tempos que nós estamos vivendo. Esse período que Daniel estava vivendo com Nabucodonosor, nesse gráfico, dessa linha do tempo,
então era a cabeça dourada da estátua, que é a interpretação como representação da Babilônia. O tórax e os braços de prata representavam o império que conseguiu ao neobabilônio, saída da Babilônia para entrar no império do Medos Persas, há cerca de 538 a 333 a.C. O ventre e os quadris de bronze representavam a Grécia, há cerca de 333 até 63 a.C. E o quarto reino, que são as pernas e pés, era Roma. Essa mistura de ferro, Roma, e essa misturado com o barro, dividido, entre povos fortes, ferro, e entre povos fracos, de barro. E ainda tem os dedos dos pés, que no capítulo aponta, mostrando, são explicados aqui no versículo 44. Lê aqui, mas nos dias deste rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Quer dizer, que reinos? Babilônia, Medo-Persas, Grécia, Roma, Então aqui já está se referindo ao milênio, ao reino de Cristo, Cristo reinando, Consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então a cronologia do final dos tempos, a partir daquele tempo, seria essa: cabeça, os braços, a cintura, os pés de ferro, pernas e pés de ferro, pé barro, e os dedos, que é o que nós estamos vivendo, os dedos da estátua. Então vamos de cima para baixo: Babilônia, Medo-Persas, Grécia, Roma e o período que nós estamos vivendo agora. Depois desse período que nós estamos vivendo agora, com o arrebatamento da igreja, a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja, aí vai iniciar-se o milênio, o reinado de Cristo que não terá fim, que mostra aqui no versículo 44. Aqui no versículo 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. E assim Deus elegeu, engrandeceu Daniel, sendo governador, até mesmo para estar à disposição do seu povo, dos judeus fiéis que estavam na Babilônia, como de fato Deus usou Daniel para abençoar os seus servos. Muito bem, a gente continua então amanhã. Vamos orar? Vamos fazer a oração, entregando a nossa vida nas mãos de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero Te louvar, Te bendizer e Te agradecer por essa revelação, pois nós estamos tendo consciência de que passou o reinado de Nabucodonosor, do Império da Babilônia, passou o período de Medo-Persas, passou também o período da Grécia, passou também o período de Roma, e agora nós estamos, meu Deus, na descida dessa linha do tempo, desse gráfico, para se cumprir, meu Deus, as profecias na boca dos Teus profetas. Meu Deus, em nome de Jesus, tome a nossa vida, para que a gente esteja preparado, meu Deus. Tome a nossa vida, tome minha esposa, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, toda a minha casa, toda a minha família. Essa pessoa que está orando comigo, ela também entrega a sua família nas Tuas mãos. Toma, meu Pai, e nos guarde, nos proteja. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém e graças a Deus. Amigos, nós estamos estudando para que nós venhamos ter consciência de todo esse mistério e também para termos um espírito excelente. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários: meu Deus, eu quero também ter um espírito excelente. Como o Senhor foi com Daniel, seja comigo. Escreva:
Faça sua oração aí com as suas próprias palavras, tá bom? Dê um joinha quem não deu, se inscreva quem não é inscrito, ative o sino para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. E no próximo vídeo a gente continua falando e estudando Daniel. Que Deus abençoe. Até lá.